2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGeek, o último antes do grande dia das eleições. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva, penso eu, não é? Exatamente. Um prazer. Como está? Está de camisa e tudo. Isso. Porquê? Porque uma pessoa tem que se vestir para sair de casa e então aí há uma série de indumentárias, pode ser uma t-shirt, pode ser uma camisa, neste caso foi uma camisa, qual é a pergunta? Queria saber se estava mais relacionado com o facto de hoje poderes atirar um vaso a alguém. Um viso não, um vaso. Um viso. Já atiraste, aliás. Estás a falar por causa do meu oráculo, não é? A verdade é que entrou a botânica, não é? No fundo, a bricolagem entrou na campanha com o arremesso de um vaso. O vaso era de quê? O vaso era de plantas. Mas queres saber a planta? Não, se era de plástico ou se era de barro? Não, era de plástico, daqueles básicos, senão era uma claramente, tentativa de até porque a homicídio. planta estava morta porque eles nunca mudaram de vaso. Pois é. Sim. E é, portanto, eu acho que foi um episódio, nós temos tido vários nesta campanha, e o episódio do vaso foi preocupante, porque foi a primeira vez que houve efetivamente violência, não é? Porque os tiros eram rateras, houve outra situação que eu já não me recordo qual é que foi, mas também era... O Máximo que atirou tinta ao monte. Exatamente, e portanto neste caso foi um ato de agressão. Estás à espera de mais algum tipo de violência até domingo? Não, espero bem que não é? Porque isso seria um problema grave, por isso não estou à espera. O Johnny hoje está a fazer de estilista. Pois é, está a empurrar toda a gente. Coisa de arrumador. Falamos das pessoas. Mas os poderes que o Johnny tem, tu repara, ele faz assim e a pessoa vai mesmo. Isto é o super-homem. Cuidado. Maria, queres explicar o teu oráculo? O Johnny explica, foi ele que escreveu. Ele contextualiza e eu faço o resto. É só porque o Luís Filipe Menezes foi dizer que a razão pela qual se tinha feito a geringonça era porque o Pedro Nuno Santos só tinha olhos para as meninas do Bloco, que é um ataque comum que se faz às pessoas que viram à esquerda, que é curioso. Eu não quero com isto dizer que quero que o Pedro Nuno só tenha olhos para mim. Apesar de quereres? Não. Não necessariamente. Mas não está no top. Em primeiro lugar, bem-vinda de volta. Obrigada, tive muitas saudades de estar aqui. Estive muito FOMO na semana passada. Mas pronto, mas sou orgulhosamente uma menina do Bloco. Acho muito bem. Mas não acham curioso isto que as pessoas, muitas vezes acontece, tipo, ele só está a fazer isto porque acha graça às meninas do Bloco. No fundo é aquilo de que te acusam a ti também. Também a mim, mas eu acho cómico isto que é, a extrema-direita transformou-se. Ou seja, eu sou a menina do Bloco pela qual tu mudas as tuas opiniões sobre o grande partido que é a Iniciativa. Quando é que a extrema-direita passou de valores tradicionais e não sei o quê para ele gosta de gajas? Tipo, quando é que isto mudou para... A falta de melhor argumento. Mas tem graça, não é? Sendo que o PCP também já fez essa... Eu estava a dizer em off que eu também já fez essa acusação. Mas isso aí não é de estranhar, porque há aí pontos que se tocam, mas é sempre depreciativo para o adversário e isso fica sempre mal. Eu não percebo como é que... E não é hoje em dia, porque muitas vezes alguém diz isto e diz o wokeismo, agora não se pode dizer as meninas do Bloco. E sempre foi desagradável, sempre foi deselegante, sempre foi mal criado. E é José Pedro Silva que o está a dizer, nem sou eu. Sempre foi um discurso pobre, brejeiro, quer dizer, às vezes parece, quando se diz estas coisas hoje em dia, o wokeismo, agora não se pode, não sei o quê. Nunca se pode, pelo menos para quem tem assim um nível de coisa. Deixa-me aplaudir-te. Um nível de coisa. Mas se eles gostaram, eu vou mudar isto tudo. Então muda, se quiser. Muito bem. Precisamos mais nível de coisa. Politicamente correto é só boa educação. Joné, fico contente que estejas vivo, porque és uma força viva do PSD. Sou cheio de força, não sei se nota. Nota-se. Pronto. E sou do PSD. Portanto, acho que me qualifico até mais do que outras supostas forças vivas. Eu também só valho o meu voto no PSD, mas... O que é uma força morta? Pois, eu também... É tipo uma pessoa humana, não é uma força viva. Sempre que eu acho, neste caso, é um bocadinho forças mortas-vivas, porque, enfim... Estamos a referir-nos a André Ventura, que disse que havia forças vivas do PSD falava que se com vozes, sim. Entender com ele. Não é... Atenção, há pessoas que vêm dizer não contam, não riscam nada, riscam mais do que eu. O Ângelo Correia e o Rui Gomes da Silva.
Mas no caso do Rui Gomes da Silva é por muito pouco, que arrisca mais do que eu. Portanto, não sei se é a fonte necessária. Mas pronto, é bom ver que o Benfica continua a sua campanha de boa publicidade e associação à extrema-direita, porque primeiro o seu comentador principal do Correio da Manhã e agora um dos principais candidatos contra Luís Filipe Vieira, que conseguiu ter 2%. E também comentador. E também comentador do programa Dia Seguinte. Portanto, não sei quem é que havia mais do Benfica. Nem vou contestar. O João Goberno pode aparecer a apoiar. Não, aquele que também está no Correio da Manhã, que tem uma voz muito grave. Que era sim. Ai, pá, fogo. Se alguém se lembrar aí na Regi, não vamos perder tempo com tem isso. o senhor que tem cara de sapo, não é? Sim, aquela bala. E que uma vez beijou uma senhora do nada. O Pedro Guerra. O Rui Malheiro, não? Malheiro. João Malheiro. Eu estava a pensar em Malheiro. Esse vídeo, nunca viram esse vídeo? Ele estava numa apresentação do livro, não sei o quê, não posso dizer aqui, e sacou uma senhora que estava assim. Podia apoiar o Chega. E o senhor fica... Ele era do Paulo Portas, do Independente, e não sei o quê. Podia ter mudado para o Chega. Estamos aqui a conseguir fazer uma ligação Benfica, mas não sei se isso, para quem não quer que para quem não quer que o Chega vá. Não vamos traumatizar mais a Maria, que teve uma semana difícil e, portanto, se calhar vamos ao nosso café muito, muito importante. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Este café, eu disse que era importante porque nos últimos dias temos tido algumas vozes contra este podcast. Não sei se estão atentos, mas há quem queira, novamente, 4 em 4, 2 em 2, 1 em 1, se calhar todos os dias acabar com o dia de reflexão. Paulo Raimundo até, esse foi a favor, mas na horizontal. Fica como, para mim, um dos melhores momentos desta campanha. Mas, José Pedro Silva, a sugestão foi tua, e acho que é uma bela sugestão. Vais fazer a defesa de honra do dia de reflexão, que é no próximo sábado. Vou, porque é verdade, é o que tu dizes. Sempre que nos aproximamos de as pessoas começam a dizer mal e para já não fazem logo uma diferença clara entre o Bernardo Ferrão deu-nos 0, hein? Deu-nos 0, pois foi. Sim, pronto. Eu estava a ver aquilo e fiquei, para além de muito ofendido. Não sei o que é que nós lhe fizemos. Não, e o argumento dele é o pior que há, porque eu até acredito que se possa estar contra o dia de reflexão por variedíssimas razões. Mas há duas péssimas. Uma é o de lá fora. Porque há países que lá fora não têm e então eles conseguem votar. Não é assim tão importante o que fazem lá fora. Ou seja, nós podemos pensar pela nossa cabeça, podemos pensar, olhar para isto e dizer assim, é-me útil este dia aqui ou não é? Se não é, acaba-se com ele. Se é, continua-se. Não tem que ser, mas de outro país, na Holanda, na França. Não interessa. Acho que não é um caso em que interessa, não é uma experiência que me interessa ver como é que correu lá fora para aplicá-la cá dentro, porque é um juízo que nós conseguimos fazer sozinhos. E outro argumento terrível, que foi utilizado pelo Bernardo Ferrão, é o de que ainda agora no voto antecipado votaram 200 mil pessoas. Como é que conseguiram votar sem ideia? Isto é do mais parvo que há. Por uma razão simples, porque é evidente que há pessoas que estão decididas. Há pessoas que também não precisavam de campanha. Olha, uma pessoa que está decidida, por exemplo, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos. Eles não precisam a lei não obriga a que Pedro Nuno Santos no sábado esteja a pensar em quem é que vai votar. Isto não é assim que funciona. O dia de reflexão é um dia em que há uma suspensão de notícias, de sondagens, de tudo, para que as pessoas possam pensar um bocadinho. As pessoas trabalham, não é como nós. As pessoas não estão a ver notícias, não estão a ver discursos, não estão a fazer nada disso. Estão nos seus trabalhos, chegam à noite, estão cansadas, vêm um telejornal. E, portanto, a reflexão que quem está permanentemente atento à política consegue fazer em permanência não é a mesma que outras pessoas que não estão, porque não podem estar permanentemente atentas. E, portanto, para algumas pessoas, este silêncio, esta tranquilidade pode ser útil. Juntam os amigos e os familiares ao almoço e discutem, vais votar em quem? E porquê? Olha, boa ideia. É um dia que está em vigor desde 75. Não, mas é que não há razão nenhuma para acabar com ele. E, mais uma vez, a história de haver pessoas que estão decididas... Parabéns à prima! Mas isso não tem nada a ver. Essas pessoas também não precisavam de campanha. E se calhar este ano, numa altura com tantos indecisos, o sábado até vai ser bastante fundamental. Ouvimos, exatamente. Muitas pessoas podiam ir votar no dia seguinte ao Presidente decretar, promulgar a eleição, a data da eleição. Portanto, não é argumento isso. Claro que há pessoas que podem ir votar antecipadamente. O dia de reflexão é apenas uma paragem na confusão e termino com uma coisa. Quando foi o debate entre Montenegro e Pedro Nuno Santos, falou-se muito de uma quantidade de notícias misteriosas e sondagens em cima de um debate que era para o influenciar. Isto falou-se.
que estranho, neste dia, as pessoas comentaram isto. E muitas pessoas que comentaram isto são aquelas que são contra o dia de reflexão. Portanto, parece que tinha que haver uma certa paz antes do debate, ninguém tentar influenciar. E o que eu pergunto é, então isso não é importante também na véspera das eleições? Porque se me disserem, uma sondagem sair à meia-noite de sábado ou de domingo, não é a mesma coisa que sair de sexta. Portanto, uma certa manipulação da informação em cima de um debate, calma que isto é para influenciar, e em cima das eleições não. Portanto, eu sou completamente apologista do dia de reflexão, não aquece nem arrefece, pode trazer benefícios, não traz qualquer prejuízo, mas por amor de Deus não me venham com o argumento de que Pode trazer um prejuízo. Que é? Eu seria a favor de acabar se pudesses votar nos 2 dias. No sábado e no domingo? Sim, eu gosto que existam mais janelas de voto. Mas isso acaba por ser, isso há uma antecipada. Mas tu repara uma coisa, isso não deixa de ser um dia de reflexão, porque no sábado tu podes precisar do dia para pensar. Sim, mas era assim que eu então sexta poderia ser o dia de reflexão. Eu não vejo grande utilidade no dia nunca tinha ouvido uma defesa tão bela do dia de reflexão. Olha, o Zé Pedro fez tantas vezes que eu já sou um grande defensor do dia de reflexão, devo dizer. Acho que é de facto útil. A ideia de não fazer nada, ou de fazer outra coisa. Eu gosto, até joga com a nossa cultura e não sei o quê, eu acho giro. Mas há quem prolongue o dia de reflexão até ao próprio dia de eleições, o que também pode ser preocupante. E não ir votar. Exato. Mas há quem só na segunda-feira. Isso é outra questão. Há quem se decida na segunda-feira. Então era onde? Não sei se vale muito a pena, mas pronto. Então, olha, tiras o microfone e... Mas eu concordo que não é um tema nacional. Agora, mas repara uma coisa. Mas de vez em quando é. Mas a partir do momento em que no comentário vem um comentador e usar este argumento, porque aqui o que me choca é o comentador, é um jornalista. Um jornalista e subdiretor vem com este argumento que não tem lógica. Porque quem defende o dia de reflexão não tem nada a ver com o facto de existirem milhões de eleitores que provavelmente já estão decididos. Não é isso que está em questão. Não tem nada a ver o cu com as calças. Maria, o que é que fazes no dia de reflexão? Pergunta com duplo sentido. Depende. Aqui comento a atualidade política e mando as pessoas a concertos. No dia de reflexão que se passa sempre no sábado antes das eleições. Depende, mas especialmente para quem faz campanhas e para quem está mais envolvido, é um dia de descanso antes Sim, isso é verdade. de um dia muito importante, não é? Porque estás... Foi o que o Dr. Raimundo disse também. Isso eu consigo compreender. Um mês, é uma folga, se quiser. Algumas pessoas estão um mês, outras estão 15 dias a trabalhar em campanhas eleitorais todos os dias, e mesmo quem não está envolvido está a ser bombardeado diariamente com informações sobre esse assunto. E eu, na verdade, gosto do dia de reflexão, acho bom haver ali um dia de pausa entre confusão de campanha eleitoral, pausa, votar. Eu não aboliria o dia de reflexão. Aliás, nem vejo porque é que é uma questão. Está-se bem, ele está ali, há uma pausa entre acabar as campanhas eleitorais e as pessoas irem votar. Não acho, honestamente, que seja importantíssimo e que as pessoas vão mesmo passar o dia a refletir no seu voto. E se as pessoas tivessem um dia para refletir, mas depois das eleições? Tipo, o que é que eu fui fazer? Mas isso tem o resto dos o resto da vida, não é? Normalmente os 4 anos. Que agora estão a passar a 2 lamentavelmente, para o Coronel Almirante, contra o Almirante, o que é que ele é? Como é que é? Rocha Vieira. Como é que chama o gajo do Nós Cidadãos? No outro dia estava a dizer... não sei. Então, mas eu combinei. Sou líder de um partido pequeno. Apareço aqui de 4 em 4 anos. E já pela segunda vez estou aqui de 2 em 2. Porra. Então, portanto, totalmente a favor. Sim, não vejo razão para se abolir. É só um dia em que não se faz campanha. E não se... Está-se bem. Nós temos planeado, aliás, várias atividades para o dia de reflexão, não é? Começamos com pádel de manhã. Sim. Depois caminhada. Começas tu. Depois caminhada. Eu não vou ao pádel. Yoga. Sim. Mas quem se quiser juntar, um evento que estamos a criar agora. Eu apoio todos, menos o pádel. Estás a gozar comigo. Atenção, se nós de facto criássemos um evento, ia ter muito sucesso. Fica aqui a ideia. Certeza. Joné, então queres falar-me da tua experiência internacional para dizer onde é que outros países veem vantagens do dia de reflexão ou não? Não há mais lado nenhum, é mesmo uma coisa tipicamente... Isso é bom. Só neste país. É só uma coisa que só neste país. É uma coisa que de facto só neste país. Eu adoro isso. Não posso crer que encontramos uma. Pronto, é verdade. É de facto uma coisa que só neste país. Não é só neste país. Estás a exagerar. Só há cá? Não. Onde é que há? Não sei, tenho que ir investigar. Mas não há, acho que não há. Acho que há mais. Tenho praticamente... Eu não vou teimar. Descobriste um novo caso. Eu não vou teimar porque não tenho a certeza. Mas... Dia de reflexão em Angola, 2022. Olha,
só nesta... Podes pôr países europeus com um dia de reflexão que é mais fácil. Mas continua, senão estamos na internet. Mas, eu não queria falar disto, não é? Eu vou falar do meu tema de café, que é o outro. Fazes a passagem a dizer, o dia de reflexão em Samoa. Na Samoa Americana, por acaso, não sei como é que é. Espanha, França, Itália, Irlanda, Reino Unido e... Ai não, Suécia não tem. Exato, acho que é... São dias de reflexão? Lei não é taxativa sobre o dia de reflexão, apenas estipula o prazo da campanha. Espanha, França e Itália também o cumprem, Irlanda, Reino Unido e Suécia não. Tá. Estás a ver? Ok. E agora? Agora não é só Como é que neste saímos país. disto? Nem isto é só neste editar. país. Por acaso- Vá, fala lá do tema que tu querias. Vá, tens 2 minutos. Mas pronto, eu tenho que falar da Samoa Americana porque é um sítio muito espetacular. É um território no Pacífico dos Estados Unidos que pela segunda vez seguida, depois de em 2020 ter sido vencido por Michael Bloomberg, as primárias, ou o caucus, na verdade, da Samoa Americana foi vencida por outro senhor muito rico que ninguém sabia quem é que era, chamado Jason Palmer. E isto tem muita graça porque quando tu ganhas qualquer eleição de uma super terça-feira, que foi o que foi ontem, onde foram a votos 15 estados e alguns territórios, aparece na televisão tipo vencedor e apareceu um gajo que ninguém sabe quem é que é. Aliás, a quem a Rachel Maddow na MSNBC se referiu como That Palmer Guy. Porque, pá, ninguém sabia quem é que ele era. Só que o que é que ele fez? Votaram 91 pessoas na Samoa Americana e ele foi lá. E o Biden não. Então perdeu 56,44%. Com o Biden, portanto, tornou-se o primeiro presidente democrata desde 1980 a perder uma eleição. Portanto, esse senhor tem futuro, garantido. De facto, Jimmy Carter também perdeu a sua reeleição, portanto pode ser um sinal horrível. Só que Jimmy Carter perdeu a Califórnia e perdeu uma série de estados importantes para Ted Kennedy e Joe Biden, em princípio, só vai perder mesmo a Samoa Americana. Mas achei engraçado porque o senhor, pronto, dedicou-se àquilo, menos até do que um representante pouco conhecido do Minnesota, que, pronto, tem um cargo nacional e é candidato e não ganhou sítio nenhum, nem vai ganhar, chamado Dean Phillips, e uma guia de autoajuda bastante famosa, que é a Marianne Williamson, que já foi candidata nas últimas, e que também não vai ganhar estado nenhum. Portanto, achei graça que esta coisa de desafio ao Biden, o Biden está velho, toda a gente acha que ele não vai ganhar, o Partido Democrata não funciona, acaba por funcionar num Joe Biden sem qualquer tipo de oposição interna, e ao contrário, o Trump imbatível, imparável, que vai ganhar de certeza, protejam as vossas famílias, não consegue, ou conseguiu hoje, mas não consegue ter performances dominantes, tem 60, 70, umas poucas vezes 80, mas não chega de todo aos níveis do Joe Biden, o que é cómico, tendo em conta que a maioria dos eleitores republicanos acham que, tal como o Joe Biden, o Trump também é o presidente legítimo eleito neste momento, portanto seria um incumbente e, portanto, esmagaria da mesma maneira que o Joe Biden. É só esta graça da Samoa Americana mesmo. Muito bem, voltando para Portugal, vamos então à dita reflexão da última semana de campanha. Vamos refletir. E nesta última semana de campanha parece que voltámos um bocadinho atrás, porque só se fala ou de voto útil ou de antigos governantes, ministros e políticos. José Pedro Silva, vimos Durão Barroso, António Costa, Luís Filipe Menezes, já aqui citado, Manuel Alegre, Cavaco Silva, Paulo Portas, parece que estamos a ver um filme de outras vidas passadas. Ou achas que, de facto, esta vinda, esta chegada destes barões dos dois maiores partidos é importante para que os indecisos passem a decididos no voto útil? Que é, no fundo, o que toda a gente conversa. É a semana do voto útil. Isto é mau para os outros partidos, sem ser PSD, AD e PS, mas é bom para estes, não é? Eu acho que é importante, acho que faz todo o sentido, gostava que fosse um pouco mais útil. Porquê? Porque eu acho que o debate político está em muito mau estado. Acho que está tudo numa guerrilha sem sentido, que as pessoas não gostam de ver, de assistir. É uma luta a ver quem é que é o pior e não quem é que tem a melhor proposta. E, portanto, eu acho que uns certos senadores da política podiam trazer outro nível. Acho que Paulo Portas conseguiu fazer isso ontem muito bem. Gostei imenso do discurso dele, mesmo muito.
por várias razões. A forma, já todos sabemos, é um tribuno dos melhores e hoje em dia o contraste é muito grande porque há uns anos tinha alguma concorrência, hoje em dia não tem. Mas a forma interessa, mas não é o que interessa mais, interessa o conteúdo. Eu acho que Paulo Portas conseguiu fazer um discurso em que apela também a uma certa serenidade, respeito pelos adversários. Tenho a ideia que ele sentiu também isto, não é? A crispação. E percebeu, penso eu, pelo menos é a ideia que eu tenho do risco da crispação, é que beneficia umas certas tendências. Não beneficia com certeza o espaço moderado da política. Beneficia quem gosta disto. Quem gosta da política de terra queimada, de destruir tudo e de vencer por aí. Vencer na lama, se quisermos. E, portanto, ele no discurso dele é um discurso que traz profundidade política de análise, no sentido em que posiciona a AD completamente ao centro, centro-direita, separa do que ele chama, considera extremismos. Depois Montenegro faz outro discurso diferente, que é um discurso que vai tentar ir a esse eleitorado, mas sem ir contra o de Paulo Portas. Sim, ele falou das pessoas que estão a pensar a votar no Chega. E faz muitíssimo bem. E falou, curiosamente, está a utilizar um esquema, que foi aquilo que nós falámos aqui há uma semana ou duas, já não sei, mas aquela ideia de nós temos que falar para aquelas pessoas. Acho que foi na semana passada que eu disse isso. Sim. Eu não posso ostracizar esse eleitorado. Eu não posso dizer que é tudo uma cambada de fascistas, de racistas, de xenófobos e de extremistas. Não posso. Há uma Mas parte, isso é pedagogia ou condescendência? Há uma parte que é... Não, é porque eu estou... Isto é uma forma também de radicalização. E esse eleitorado, como não se sente respeitado nem ouvido, diz, então vou mesmo dar cabo disto. Há uma certa mesmo que sejam, vingança. Não é? Mesmo que sejam racistas e xenófobos, tu dizeres a uma pessoa que é racista de partida normalmente não ajuda a uma boa conversa com ela. E às vezes, em certas circunstâncias, pode ser conjuntural, pode ser de contexto, mas na luta pelas ideias, que nós devemos ter sempre, eu devo... Ainda há bocado íamos no carro, ainda antes de apanharmos o João, o que é que eu te ia a dizer? Eu ia-te dar os meus argumentos para o voto que vou fazer. E com isto também podíamos ir ao dia de reflexão também, onde se tem muitas conversas destas. E este deve ser o esforço. Não deve ser o quê? Tu és e virar as costas e... Isso não é um bocadinho tarde demais para esse discurso? Não é tarde demais, não, porque eu acho que, para além dos indecisos que existem indecisos dentro dos que estão decididos. Eu tenho esta convicção há muito tempo. Há muita... Está nas sondagens da SIC e do Expresso, 22% das pessoas que dizem que estão decididas ainda estão na dúvida. Pronto. Eu ainda estou na Comprovado com estudos. Eu sou um deles. E, portanto, nesse eleitorado que há uns meses ou anos talvez está a dizer que vai votar no Chega porque isto tem que acabar tudo, isto tem que ir ao chão, nós precisamos disto e daquilo, precisamos da limpeza, há muitas pessoas que têm uma dúvida latente. E, portanto, o discurso tem que ser... temos que conseguir lá chegar, explicando que, ponto número 1, esse senhor não vai fazer nada do que diz, não vai acabar com corrupção nenhuma. Até o Gocha diz isso. Brinca, mas olha que esse tipo de figuras, quando fazem esses vídeos, isso é capaz de ter um grande impacto. Sim. Só vi isso partilhado por pessoas que nunca viram o Gocha. Sim. Mas isso é a nossa bolha, não é? Não. Eu conheço pessoas que já viram o Gocha e que não partilharam isso, mas todas as pessoas que eu sei que nunca viram o Gocha partilharam isso. Levanta-me algumas questões sobre a eficácia. Mas tem muito impacto. Tem muito impacto. Veremos. Domingo veremos o impacto que tem. E por isso eu acho que a AD... eu vou só aqui assumir uma coisa muito rapidamente, porque eu no episódio anterior disse que ia votar na AD. Mas eu sempre disse em quem votava, porque acho que aquela história do voto secreto é uma coisa completamente... Afinal vou votar no PS. Não. Acho que é uma coisa, aquela que o voto é secreto. Não deve ter vergonha nenhuma do voto e, portanto, eu tencionava sempre dizer. Mas gostava de tentar manter alguma equidistância, porque eu acho que é sempre para quem gosta de estar a comentar os assuntos e a falar sobre as coisas e a refletir como aqui fazemos, acho que a equidistância é um valor que se deve preservar. Mas eu acho que as coisas estão de tal forma, a nossa política está a ficar tão contaminada por desinformação, por transleituras, por manipulação, que eu neste preciso momento estou completamente em campanha pela AD. Deixei de ser aquela pessoa que diz que vai votar na AD
para considerar que é um ato que é indispensável, sobretudo à direita, e por isso os votos não se podem dispersar. Eu ainda hoje vi um artigo da Carmo Afonso, só li o certo, não li o artigo todo, as parangonas. Também é o que o artigo é, portanto. É só aquela parte. Nunca precisas de ler mais do que as parangonas de um artigo da Carmo Afonso, por resto é só devaneio sobre a parangona. É só palha daquela ideia que ele quis ter. E que mais uma vez cola a AD ao Chega. Te amo, Carmo. Mais uma vez cola. Vocês não se curtem, pois é, esqueci. Há um esforço tremendo de colar a AD. Escrevem mal e não assumem, chateiam-me. Vá. Há um esforço tremendo de colar a AD ao Chega e, portanto, por isso é que eu acho que neste momento é preciso fazer um bocado essa luta. Acho que é preciso fazer essa luta. Acho que é preciso perceber-se que neste momento o voto em Luís Montenegro e na AD é um voto contra o PS, obviamente, e esse é o grande adversário, mas é também claramente um voto contra o Chega. Se Luís Montenegro ganhar as eleições com uma maioria relativa que pode passar à absoluta com a Iniciativa Liberal vai levar uma pancada. É evidente porque o voto útil está a ficar muito ele evidente. Disse uma coisa e desdisse, não é? Ele não foi coligado e agora está a aproximar-se. E eu termino até com essa parte. Eu, se estivesse no lugar da Iniciativa Liberal, eu já nem sequer... Eu acho... A AD e a Iniciativa Liberal podiam começar já em conversações. Porque eu acho que a Iniciativa Liberal não deve ir muito... Eu acho que deve dar as eleições como perdidas. Ou pelo menos não como procurar uma vitória grande. Acho que é de certa forma patriótico, se perceberem. Podem-me sempre dizer, então, mas estão a fazer isso só porque Luís Montenegro disse que não governaria sem ganhar as eleições. É evidente. Mas a vida é como é. Eu acho que se eles tivessem já um acordo, ou um pré-acordo de governação entre eles, eu acho que do lado da Iniciativa Liberal eu não insistia muito em tentar puxar votos para mim, porque isso pode fazer com que a AD não tenha uma vitória, e isso é, como se sabe, isso sim é uma vitória para o Chega e para a esquerda, que neste momento estão completamente unidos contra a AD. Maria, nos últimos dias, eu recordo-me que lembro-me de umas sondagens que punham o Rui Rio à frente do PS e depois foi o que foi, mas nestes últimos dias há de facto uma imagem ou uma ideia de que a AD pode efetivamente ganhar. Fica complicado para a esquerda gerir isto ou até é mais fácil, tendo em conta as últimas experiências? Já tivemos a maioria absoluta do PS, tivemos Geringonça e, portanto, como é que... Isto é um bocadinho ingrato esta pergunta porque faltam 2 dias de campanha, mas enfim, se quiseres fazer um resumo, até porque não tiveste cá a semana passada... Acho que a esquerda está a fazer o seu trabalho, está a fazer a sua campanha e a vontade das pessoas será a vontade das pessoas e há que aceitar que o seja. A AD ganhar fica mais complicado para a esquerda. Efetivamente, fica mais complicado no ponto de vista em que a esquerda não fará parte de uma solução governativa. Mas isso é a vida, não é? Não vou estar aqui a dizer que os resultados não são bons, não são justos, não são o que quer que seja se não ganhar a esquerda. Efetivamente, a esquerda está dependente... Não vais dizer que não são bons vais. Não necessariamente. O que eu quero dizer é a esquerda está dependente, a esquerda no geral, está dependente de um bom resultado do PS. Não é? Se o PS não tiver um resultado que dê para depois, com as outras forças de esquerda, fazer uma nova geringonça, o resto da esquerda junta também não terá essa possibilidade. E o PS, efetivamente, nos últimos anos, teve uma data de comportamentos e de crises e de más políticas e de políticas muito ao centro e muito pouco de esquerda que fazem com que as pessoas estejam desconfiadas, estejam descontentes. Ou seja, eu percebo que haja uma fuga de voto do PS para a AD. Se a vontade das pessoas é essa mudança, eu acho que esse resultado é legítimo. Agora... Não deixam de ser 8 anos de PS, não é? Não deixam de ser 8 anos de PS e são os últimos 2 certo. Foram trágicos, não é? Se eu acho que a melhor solução para o país é a AD, não acho. Mas se as pessoas tiverem essa vontade, quem sou eu para dizer que estão errados? Pode ser uma solução com que partidos como o Bloco de Esquerda poderão trabalhar, tendo em conta que o Chega acabaria por ser um bocadinho reduzido, não à sua insignificância, provavelmente, será uma solução em que dará à esquerda a possibilidade... E a força da oposição, que tem sempre de voltar a estar 100% na oposição e fazer uma oposição mais vincada e mais marcada. Mas eu não... Repara, eu não acho que... Eu gosto de política, mas não gosto muito dos jogos. Eu não acho que seja mais proveitoso... Acho que o que é mais proveitoso para um partido não é necessariamente o mais proveitoso para o país.
Eu não acho que seja um grande resultado pôr a esquerda na oposição se eu acredito que as melhores soluções são as da esquerda. Certo, sim. Sim, claro, a esquerda vai poder estar na oposição no caso da AD ganhar. Eu preferia que não tivesse que estar na oposição, mas será o que será. A boa campanha dita por muita gente de Rui Tavares complica um bocadinho possíveis acordos e conversas. E, aliás, o próprio destaque ao Bloco e ao PCP, ou é bem-vinda esta campanha saudável que muita gente da esquerda à direita destaca? Há quem não tenha gostado. Nos últimos dias vimos algumas pegas entre o Bloco de Esquerda e Rui Tavares, por exemplo. Como vemos pegas entre o Bloco de Esquerda e o PCP, como vemos pegas entre o PS e todos os partidos à esquerda, isso é menos com o LIVRE, porque o LIVRE efetivamente ainda não chegou à parte de fazer frente ao PS, desde que Rui Tavares foi eleito, que esteve sempre muito ao lado do PS. Também por isso o LIVRE vai buscar muitos votos ao centro e até ao centro-direita. Mas eu não estou... Eu conheço quem esteja indeciso entre a AD e o LIVRE. Pois, percebo também. O que eu E é um problema. Eu sei que que o Zé Pedro não percebe, eu percebo mostra o perfeitamente problema esse do voto. Serviço Nacional de Saúde relativamente ao investimento na saúde mental, porque isso é uma coisa que não se pode sequer equacionar. Não vejo. acho Na que verdade, assim, o voto no LIVRE, o LIVRE é um bom partido para a esquerda moderada, porque o LIVRE não desafia o sistema, não há nada no LIVRE que esteja diretamente a atacar grandes poderes, que esteja a pedir mudanças estruturais e radicais. Isso não existe. Ou seja, Eu não acho isso. claro que tu não achas. Mas Não. tu achas que o Bloco quer acabar com o mundo, portanto é lógico que tu achas que o LIVRE é Pelo um menos perigo. com o capitalismo. Há um radicalismo que está expresso no programa, que não está expresso no programa do LIVRE, mas é um programa progressista e de esquerda, o programa do LIVRE. Não é um programa radical. Não é. Ainda bem, lá está. Lá está, por isso é que eu estou. Percebes? Por isto mesmo é que eu estou Mas a é de dizer esquerda. que Por isso é que é uma esquerda que agrada Não, à é direita. que às vezes isso. parece que o programa do Eu não LIVRE estou já a dizer parece que o LIVRE- centro-direita. eu Não, é um estou a programa de dizer que o- esquerda. Eu não disse que o LIVRE era de centro-direita. Não Eu é disse que o LIVRE radical. vai buscar votos ao centro-direita. Eu disse que o LIVRE é um partido de esquerda em que é mais fácil votar. Para quem é de direita. Para quem é de direita ou para quem é de centro, ou para quem Ok. é de centro-esquerda. Certo. É um voto mais fácil, é um voto mais confortável. Portanto, Mas o que é que é? Mais moderado, Eu sim. não estou a... Mas o que é que queres dizer com o confortável? Eu quero dizer que o LIVRE não tem um programa, não tem uma génese anticapitalista, não tem um programa, não quer nacionalizar a REN, não quer nacionalizar a EDP. Há uma data de coito de propostas da esquerda, mais à esquerda, que são mais radicais e mais ambiciosas, Ok. e que, portanto... Não é tipo o pano que nem é carne nem é peixe. Não é tipo Ok. o PAN. O PAN Um partido que canta PAN à internacional é indiferente. quando ganha eleições não tem uma génese Johnny, até já tu-me cantaste os parabéns aí com a versão da Internacional. Não cantei, não. Não cantaste? Não ouviste, não estava lá para saber e eu não cantei. Eu não estava lá, eram os meus anos. eu Certo, estava mas não lá. estavas ao lado da minha boca para Não, não ouvir. cantaste? Pronto. Não, é em versão internacional, não. Cantei em versão normal, ok. como uma pessoa. Não sou um Esta esquerdopata, revelação, como dizem os nunca gajos mais da vais ser Chega. convidado. Mas já ouvi pessoas de direita a cantar os parabéns a outras pessoas em versão, com a versão da Internacional. Não acho que cantar a Internacional seja um grande exemplo. Certo, mas a tua gênese, dizer que a tua gênese não é anticapitalista quando és assumidamente socialista como o LIVRE é. Não, desculpa, o LIVRE não tem uma gênese anticapitalista, mas tu votarias num partido... Vai ler o programa. Espera, tu votarias num partido com uma gênese anticapitalista? Se achasse que a pessoa era simpática... Ok, pronto. Tá. Sim, força. Não, era sobre o LIVRE. Eu não sou um ideólogo radical, eu sou um pluralista. Johnny, já falámos várias vezes sobre tu seres completamente contra votar num partido anticapitalista. Não, eu tenho... Já temos os dois esta conversa há anos, desde que nos conhecemos. Eu tenho uma barreira com o grau de anticapitalismo. Pronto, lá está. Mas não quer O dizer que não seja. O livro é um voto mais O confortável. É isto que eu quero. anticapitalismo está associado É isto que eu sempre quero dizer. ao iliberalismo. Não há hipótese nenhuma de tu defenderes, porque não há, de facto, nenhum projeto que englobe as duas coisas. A liberdade de escolha do indivíduo e tudo isso, e o anticapitalismo. Isso não é, e aí é que tu tens no livro, se quiseres uma abertura maior, na minha opinião, e por isso eu disse, eu se votasse à esquerda, não tenho a menor das dúvidas, eu se votasse à esquerda Estavas no votaria LIVRE. teoricamente no PS. Mas- Neste PS sou completamente incapaz Votarias no LIVRE, claro. pela estratégia que seguiu e por quem o lidera. Neste e no anterior, relativamente à liderança. Mas no LIVRE eu era capaz de votar, mas tu lá está, porque há uma moderação que
tu vês como defeito, mas é uma grande virtude. Eu não disse que... Repara, Tens que ver, Coisa que não, sim, não é defeito, mas uma coisa que eu não estou a qualificar. Em momento Certo, algum certo. do que eu disse, eu Sim. qualifiquei se era um defeito ou não. Isso é outra questão. Não, É foi só isso, diferente. não foi isso que me foi perguntado. Sim. O que eu disse é um voto mais confortável, como se vê, por exemplo, pelas vossas reações. Vocês são pessoas de direita Mas eu percebi o teu Confortáveis. mas eu que percebi- eu percebi- estariam mais confortáveis. mas eu em percebi o votar teu no ponto livro. aí, só que Pronto. para quem tem uma convicção. Não é pela programática. Não tem a ver com a programática. Então acho errado. Tem a ver com... Isso- Mas isso- há pessoas mais ideológicas e pessoas menos. Não tem a ver Joné, com a dentro programática. desta indecisão, porque de facto talvez na história recente não tínhamos visto umas eleições onde há tantos indecisos, como é que as pessoas vão... Como é que vai ser possível decidir? Sei lá. Faça-me dar ideia. Não sei. Isto para te perguntar se esta conversa do voto útil de facto tem impacto, como é sempre a segunda semana, é sempre a ideia do voto útil. Será que os indecisos vão gramar? Sei lá, sabes há quanto tempo é que não havia um partido um terceiro partido com média acima de 15% nas sondagens? Desde o CDS, talvez? Não, desde o PRD. O CDS sonhou, Não, o CDS sonhou numas eleições com isso e depois teve dose. Desde 1985, da campanha de 1985, isto não acontece. Os efeitos do voto útil perante uma dinâmica deste tipo são, sei lá, de facto está-se a notar na média das sondagens, uma subida da AD que acontece ao mesmo tempo que o Chega decresce. Isso pode ser voto útil à direita? Pode. Também pode não ser. As transferências de voto muitas vezes não são diretas. Nós estamos confrontados nestas eleições com pelo menos dois espaços de sondagens que não têm antecedentes e, portanto, não sabemos a confiabilidade deles. Falo da tracking poll da CNN feita por uma empresa chamada Duplimétrica que nunca fez nada em Portugal e a sondagem do Sol, da Consulmark também. Isto contribui para as sondagens e ambas essas coisas, curiosamente, dão vantagens à AD bem superiores do que todas as outras sondagens, tal como a Aximage, que eu já falei aqui algumas vezes, dá vantagens ao PS que as outras não dão. Portanto, isto parece... Mas pode acontecer o que aconteceu em 2022, com a maioria absoluta Sim, do PS? Só 2 anos. Pode perfeitamente acontecer o que aconteceu em 2022, porque as sondagens de qualidade, que são poucas, o que te estão a dizer é isto está funcionalmente empatado, a esmagadora maioria das pessoas não decidiu e não decidiu ao centro. Se 2/3 dessas pessoas forem para o PS tem maioria absoluta. Se 2/3 forem para o PSD ganha as eleições e provavelmente também tem maioria absoluta. Não sabemos. E esta conversa de vitória... Claro que os partidos têm que a fazer, mas os analistas fazerem... A vitória é inevitável, é óbvio que já se construiu a dinâmica de... É com esse empate técnico que Pedro Nuno Santos tem jogado, daquilo que tens visto? Claro, porque o que o Pedro Nuno Santos quer vender é... O que o Pedro Nuno Santos quer vender é o que os comentadores de direita lhe estão a dar numa bandeja. É a sobranceria de nós já ganhámos isto, está ganho. Foi exatamente o que tramou o Rui Rio. Claro que, vamos ser diretos e sérios, a média de sondagens de 2022 era diferente. Era tendencialmente favorável ao PS dentro da lógica mais ou menos empatados. Agora é tendencialmente favorável à AD dentro da lógica mais ou menos empatados. Mas vejamos, não é? Se o PS ganhava por 2, por 3 e ganhou por 12... Se agora perde por 2, por 3, quem é que nos garante que não ganha por 9? Não é? Certo. Imaginem que o erro de sondagens é igual. Imaginem até pior, que o erro é pior porque as sondagens sentiram que mediram mal, tentaram corrigir e a correção ficou mal feita. Há sondagens com coisas estranhíssimas. A sondagem da RTP tem 54% de homens. Está mais que comprovado que os homens votam bem mais à direita que as mulheres. Isso dá-me garantias. A população, portanto, não é 54% homens. Dentro dessa incógnita, portanto, André Ventura, que nós temos dito não tem feito uma... alguns de nós têm... Diz. Qual é que é a distribuição de voto de votantes efetivos, a porcentagem de homens e mulheres, sabes? Normalmente as mulheres ficam à frente, porque há mais Votam mulheres. mais. Sim, há mais mulheres do que homens. Sim. Dentro dessa incógnita, achas que Graças André a Deus. Ventura, que nós temos dito não tem feito uma boa campanha, pode mesmo ter um grande resultado? Pode, claro que pode. E pode ter um péssimo resultado também. Mas o que é um péssimo resultado para o Chega? É manter. Um péssimo resultado para o Chega 7. seria até 7. E eu diria que não passar dos 10 ou ter exatamente 10 seria muito mau para quem andou a achar que ia ter 20. Claro.
Mas a partir daí é a vitória. A partir daí é vitória... Não, 12, 13, Vitória para quem como dizia eles que ia ter fazem, 20. como eles inflacionam Ele vai tudo, dizer, ele se tivesse 0, dizia que... Mas tem acontecido sempre a mesma coisa, não? O Ventura disse, Sim, sim, já sim. falámos disto, o Ventura disse que ia ter 20 deputados nas últimas, disse que ia à segunda volta com o Marcelo e corre mal e ele diz que é uma vitória. E nisso é igual ao PC. A conferência de imprensa a seguir é sempre uma vitória, aconteça o que acontecer. Aliás, ele nas legislativas, quando fez a conversa do que tinha que ter 15% e não sei o quê, o que ele dizia é: eu tive 500 mil de votos nas presidenciais e o partido está maior. E teve menos de 100 mil votos, perdeu 1/5 dos votos. Algum jornalista dedicou meio segundo, ou jornalista ou comentador, a dizer tipo: este gajo perdeu 1/5 dos votos de janeiro para janeiro. O que é que se passou aqui? Se calhar não valia assim tanto. Não, é sempre a vitória, dá a subir, não sei o quê. Acho que isto, a narrativa é muito levada ao colo. As pessoas são muito críticas perante o que os líderes partidários dizem no geral. Mas não sabemos. O Chega está com uma média de sondagens de 17. Para mim, 17. São mais 10%. Sim, 17 para quem andou a dizer que ia disputar a eleição e ia ganhar. Eu vou lembrar isto no dia a seguir. O Chega disse que ia ganhar estas eleições e que estava a lutar para as ganhar. Se o Chega ficar a 10 ou a 15 pontos do vencedor eventual, como é que é? Ninguém vai criticar isto, ninguém vai dizer, então, isto é sério. Sentes o clima tão crispado nesta campanha como o Zé Pedro Silva? Ou foi uma campanha normal como as outras? Eu, por acaso, não achei uma campanha hiper crispada até agora. Também faltam 3 dias, o dia 2 estamos a gravar, faltam mais 2 dias. Não achei uma campanha hiper crispada. Acho que, de facto, Surpreendeu-te? Foi bom não ter sido assim tão crispado? Sim, porque acho que o PSD conseguiu andar a fugir a ser metido no bloco da direita. E conseguiu separar-se eficientemente do Chega. Os Açores também ajudaram para isso. A tomada de posse do governo açoriano é um momento interessante da campanha porque nos lembra, tipo, é isto, as pessoas estão a acreditar nisto. Se as pessoas não acreditassem nisto, o PSD não tinha hipótese de ganhar. Estão a acreditar que o PSD vai poder governar sozinho, não depender do Chega e mandar o Chega à fava. Mas os episódios como Passos Coelho ou Paulo Núncio, achas que não marcam assim tanto? Obviamente são tropeções e podem mexer e ainda não saíram sondagens, tirando a tracking poll da CNN, que reflitam se passou alguma coisa em relação a isso. A Adaximage, que tem a credibilidade que tem, e a tracking poll, lá está. Eu, para mim, anulava uma outra. O único problema para mim é que há 2 para o AD acima da média e uma para o PS acima da média. Portanto, não dá bem para anular na média, só se aparecesse mais uma para o PS. É capaz de haver uma coisa que se chamam nos Estados Unidos, quando começaram a aparecer muitas empresas de sondagens privadas próximas dos republicanos e a dar resultados muito inflacionados para os republicanos, o que eles chamaram uma Red Mirage, que parecia que os republicanos iam muito à frente, porque as médias inventaram uma maneira de nas médias das sondagens virem sempre à frente, mas na verdade depois ias ver o resultado e estavam bem atrás porque as empresas eram todas tendenciosas. Se isso estiver a acontecer para a AD, pode não ajudar. E se as pessoas acharem que a AD vai ganhar, também pode ajudar a mobilizar a esquerda. Não sei mesmo. Antes de fazermos uma segunda ronda, Maria, tu querias falar do Paulo Núncio, não é? Queria. Não tiveste cá a semana passada. Não tive cá na semana passada porque estava doente. Não com o que ele disse, estavas mesmo doente. Ninguém sabe se não contribuiu. Certo. Sim, estava com febre. Muita febre. Sobre esse assunto, e aqui volto à questão de se a AD ganhar, se é mau para a esquerda. Eu acho que se a AD ganhar é mau para as mulheres, honestamente. Preocupa-me que no espectro da AD se dê espaço a forças que são tão retrógradas e pessoas que são tão retrógradas e que querem retrocessos nos direitos das mulheres numa sociedade que já é tão desigual. E as mulheres sempre que tiveram que lutar pelos seus direitos, e sempre tiveram que lutar muito pelos seus direitos, direitos esses que para os homens eram garantidos. Por exemplo, o direito à educação para as mulheres só apareceu no reinado de Dona Maria, em 1790. Passaram a ter acesso ao ensino superior e secundário em 1889. Tiveram que lutar pelo direito à licença de maternidade, pelo direito ao voto, pelo direito a podermos candidatar-nos a cargos de poder, pela igualdade da remuneração, que só apareceu, essa lei só aparece em 1951. Pelo direito ao planeamento familiar, pelo direito ao aborto e pelo direito à igualdade perante a lei, que vamos relembrar também que o estatuto jurídico de inferioridade das mulheres na vida civil só termina já no século XX. Ou seja, são muitos anos a lutar muito por muitos direitos que foram entregues aos homens, simplesmente por terem nascido homens, e
E eu sou de uma geração que tomou muitos deles por garantidos. Eu tinha o direito ao aborto como garantido porque o referendo... Eu não estava em idade fértil, eu nunca... Não estava em idade fértil quando foi o referendo ao aborto, quando o sim ganhou. E há muitos direitos que nós tomamos por garantidos e eu estou agora a perceber, eu e mais pessoas da minha geração que viveu tempos muito mais prósperos a nível de direitos das mulheres e de avanços de direitos das mulheres. Estamos agora a perceber que esses direitos não são garantidos e que nós vamos ter que lutar até ao fim da nossa vida para os defender e para os proteger. Porque há sempre alguém que está pronto para os reverter. E essas pessoas estão a ter espaço mediático. E isso honestamente preocupa-me. Porque, efetivamente, é cansativo, cansa, é desgastante. E nós estamos cá e nós fazemos a luta e nós estamos cá para isto. Mas é muito frustrante quando houve pessoas que lutaram durante tantos anos por um direito como o direito ao aborto e que haja pessoas que em 2024, numa altura em que ainda por cima se está a ver grandes avanços de forças muito conservadoras, que nos queiram retirar isso. E isso para mim magoa-me, dói-me. Em França houve uma grande vitória. Em França houve um grande avanço, mas nós não estamos a tê-lo. Não vais na cantiga de Luís Montenegro a dizer que isso não é um tema, o aborto? Não, mas foi um tema. Foi falado. Ou seja, ganhando. Não é interessante para ti que o líder do PSD tenha uma posição inequivocamente a favor da lei como ela está, e até o do Chega e o da Iniciativa, ou seja, todos os líderes da direita, todos os cabeças de lista... que processou, penso eu, a Paula, não foi a Teixeira da Cruz na altura, por ter um voto, por causa da disciplina de voto. Sim. Luís Montenegro... Vale o que vale, eu sei que a história... Luís Montenegro é um conservador. Não há a menor dúvida. Luís Montenegro, em 2003, fez parte de um grupo de deputados católicos do PSD que fez uma declaração contra o casamento gay. Queria replicar a coisa dos Estados Unidos de defesa do casamento só entre homem e mulher e fazia lá no texto de justificação da votação uma equiparação ou uma ligação entre a homossexualidade e a pedofilia. Luís Montenegro, de facto, pôs um processo a Paula Teixeira da Cruz por querer votar a favor da interrupção voluntária da gravidez e fez outros desses enquanto líder parlamentar. Luís Montenegro é um conservador, mas não deixa de ser interessante que em campanha os incentivos para a direita, e portanto em governando não serão provavelmente diferentes, até para o André Ventura o incentivo foi dizer a lei está boa como está. Eu acho isso interessantíssimo, mas isso não me dá garantia nenhuma, Johnny. Não, nada te dá uma garantia. Os direitos nunca estão garantidos. A democracia... Eu sou um defensor do direito ao aborto, apesar da minha primeira ação política ter sido na Marcha pela Vida. Com 8 anos fui com a minha família a fazer o percurso da Marcha pela Vida, mas pronto, já não tenho a posição política que tinha quando tinha 8 anos. Talvez um dia alguém me venha dizer... Sabias lá tu o que é que estavas a marchar. Quando eu for candidato a Primeiro-Ministro, alguém me poderá dizer: olha, desculpe, mas você quando tinha 8 anos... Está aqui a foto. E com 10 a minha avó levou-me a contra o casamento gay. Deixo também isso claro e público, que é para as pessoas bons mentes saberem. Em família. Com as avós. Desci à Avenida da Liberdade contra o casamento gay com 10 anos. Não mantenho essas posições, tenho as posições exatamente inversas, para a tristeza da minha avó. Mas a verdade é que isto foi uma coisa que mudou muito rápido socialmente. A percepção da homossexualidade no Ocidente em 1999 e a que é agora, ou 98, em 96 os Estados Unidos estavam a passar o Defense of Marriage Act com maioria bipartidária de democratas e republicanos e em 2015 o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legal nos Estados Unidos, mesmo para casos como o aborto em muitos países. Isto mudou rápido e claro que pode reverter rápido. Sim, mesmo depois dessas conquistas, eu percebo a Maria, mesmo depois disso tudo e de ser consensual o aborto, ainda haver figuras que... Claro que têm direito à sua opinião, mas eu acho que é só chato. Existe na sociedade portuguesa muitas pessoas podem ter contra o direito à aborto. sua opinião, mas escolher uma pessoa com essa opinião para falar em público diz alguma coisa. Sim, ou seja, não foi o meu tio que foi ao café com os amigos e que disse isto devia ser a fazer um novo referendo. Não, foi uma pessoa que foi falar num comício de pode vir a ser ministro, não, de uma coligação. Era uma reunião, era um evento coisa público de uma coisa para a vida. Um evento público de uma coisa para a vida. Que representa uma coligação que concorre às eleições e que está provavelmente a caminho de ganhar, que escolheu dizê-lo e que o disse. E não é um cidadão comum normal que está a falar com os amigos. Mas vamos ver uma coisa, só uma questão.
há uma porcentagem da população portuguesa que acha que o aborto é homicídio e que devia ser ilegal, certo? Eu, por mim, Sim, podem é achar verdade. o que quiserem. Não podem atirar-me o direito de eu escolher. Certo, mas podem ter deputados Então a não achar têm? isso. Por exemplo, o Paulo Núncio vai ser eleito deputado pró-vida. Eu não concordo com ele. Verdade. Não, se calhar não voto nele. Mas faz-me sentido que no Parlamento existam pessoas que representem as opiniões das pessoas Mas sei lá, que se organizam politicamente. Tu achavas bem que se elegesse um deputado que diz que as mulheres não podem trabalhar e que tivesse isso como bandeira? Se uma quantidade significativa das pessoas na sociedade portuguesa tivesse essa opinião, Tu achas que se deve dar voz a há um deputado fascista, ideias? há 12 deputados fascistas no Parlamento E tu português. concordas que seja assim tão necessário Eu acho que cumprindo a lei era ilegal. Se o Tribunal Constitucional algum dia acordasse para a vida, é ilegal o ADN, o PNR e o Chega. Agora, se eu concordo com a lei, não. Acho que, havendo fascistas, eles que vão lá, digam às pessoas ao que vem e a gente degladia-se eleitoralmente. Muito bem. Deixa-me Sim. fazer uma coisa. Eu estava a pensar, estava aqui a pensar num paralelo para fazer contigo, para te dar um exemplo, e não encontro. Não, claro que não. Nunca nenhum homem passou, ou nunca um grupo de homens, ou historicamente vários homens, tiveram que lutar por direitos básicos de Homossexuais. igualdade. Estamos a falar de outra coisa. E se foram homens e mulheres, estou a falar de uma coisa que seja exclusiva dos homens, como não poderes ir à escola, não estar na lei que tu és, na vida civil, inferior a outro género. Ninguém põe isso em causa, não estou a pôr isso em causa, estou só e percebo que seja É revoltante. É revoltante. Agora, lá está, essa revolta é para levar para a arena política e ganhar Muito esses bem. gajos. Vamos então a... Podes? Eu ia passar a ti. Não, mas queria meter-me nesta conversa, só não queria interromper, mas porque eu acho que há uma coisa que a Maria Escaja aqui traz e que eu já vi que vão fazer esta última parte da campanha com esta coisa do apelo ao voto às mulheres. E que é preciso ver que liga justamente com aquela questão que eu há pouco estava a falar da crispação, porque isto é crispação pura. Porquê? Porque não há rigorosamente nada no programa da AD. Zero. Não há nada naquela maioria, apesar da diversidade. A AD tem democratas cristãos, tem conservadores, tem sociais-democratas, tem liberais. É de facto uma aliança muito ampla. Mas não há nada que ameace direitos de mulher alguma nos próximos 4 anos. E nós virarmos a conversa e dizermos, porque repara uma coisa, Paulo Núncio comete ali um erro que é dizer que fala pela AD. Ele não fala pela AD. Não fala pela AD. Fala pela AD. Mas ele foi falar pela AD. Não, mas ele diz que fala pela AD. Ele não foi falar pela AD. Ele não pode. Se ele chegasse lá e dissesse somos a favor da pena de morte, vocês não podiam dizer, pronto, a AD é a favor da pena de morte. Não. Ele foi lá e teve uma má prestação. Eu não consigo perceber como é que nos últimos dias toda a gente fala pela AD, menos o seu líder. Porque Montenegro já disse tudo e ignora-se. Diz para o anúncio, estão a ver, isto Tem a ver com as qualidades de liderança tem acontecido exatamente a mesma coisa com Ventura. Ventura também é um aldrabão. Mas diz uma coisa e toda a gente vai dizer, estão a ver como ele diz que há a coligação. Portanto, está-se a tentar, e esta é a crispação e esta é a baixa política, é apanhar as escorregadelas dos outros, apanhar aquilo e transformar aquilo num facto político. Mas não há facto político nenhum. A AD não tem no programa nem o CDS, que é um partido que quer sim discutir, mas a discussão, atenção, nós temos que ver uma coisa, nem é só pela percentagem da população que o João estava a referir. Este debate, nós não concordamos com ele, mas ele pode ser feito. E pode haver, de facto, representação, como este, como da eutanásia, e como os direitos civis vão sempre avançando, e nós daqui a 10 anos, a 20 anos, haverá outros. Nós não sabemos quais são, mas tu podemos imaginar. Tens exemplos no mundo de retrocessos. Mas deixa-me dizer-te, mas esse retrocesso... Até deu o exemplo português. Mas esse retrocesso não está, nem pouco mais ou menos, nos planos da AD, que tem uma liderança, que tem um programa, que tem um acordo. Repara uma coisa, vê a quantidade de documentos que a AD tem. Tem um acordo inicial entre os partidos, podes ir lê-lo. Tem um programa eleitoral, podemos ir lê-lo. Tem uma liderança que fala por centenas de pessoas, por centenas de candidatos. Não é um Paulo Núncio que fala por centenas de candidatos. É a liderança. Todos eles se opuseram imediatamente àquele discurso. Logo, eu ignorar isto e dizer que as mulheres estão em risco com o voto na AD, porque tu repara, eu voto na AD
Dizerem-me a mim que eu estou a questionar os direitos das mulheres que foram conquistados nos últimos anos, e sim, e conquistados com muitas dificuldades, e não são garantias, mas nenhumas. Não são os das mulheres, não são os de qualquer direito civil que tenha sido um direito adquirido nas últimas décadas, está garantido. E se Portugal virar uma autocracia dentro de pouco tempo, se a Europa entrar em guerra, se nos tornarmos numa Hungria, sabes uma coisa, está tudo em risco, tudo. Tudo, a propriedade privada, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião pode voltar. Portanto, está tudo em risco, de facto. O que eu digo é, eu digo que vou votar na AD e dizem-me assim, tu estás a pôr em causa os direitos das mulheres. E isto não tem qualquer correspondência com... acabaste de dizer há pouco todos esses direitos. Num voto da AD, votar na AD pode haver um retrocesso. Não pode haver retrocesso nenhum. Eu disse que a AD tem pessoas que querem regredir. Também o PS. Tu sabes quem é que foi um grande opositor do aborto em Portugal? António Guterres. Mas isso não se fala. António Guterres é o maior homofóbico da história da política portuguesa, senão o Carlos Scandal. Não vou buscar os anos 90 para uma discussão desde uma campanha eleitoral de 2004. Mas eu digo isto no PS, tens... Mas que nunca na vida votei no PS. Tu no PS vais ter... Não, mas só Espero nunca está votar. bem, mas só se vê os riscos sempre de um lado. Porquê? Porque os riscos existem, de facto, numa ala conservadora e extremista que existe, com certeza, também na AD e que existe, sobretudo, no Chega. Porque o Chega, o seu líder, disse o que disse, que era contra qualquer retrocesso, seja o que for, e disse bem, mas o partido dele todo é contra isso. O partido dele todo é todo pró-vida. Sim, estava sozinho e que ia perder apoios e tudo isso. Mas, portanto, essa ligação que se faz é que eu acho que é profundamente injusta acusar-se a AD de pretender só... Eu há pouco disse, tu tens conservadores na AD, claro que tens. Tu vais ter deputados conservadores, claro que vais. E tu vais ter deputados que queriam voltar a discutir a liberalização do aborto, claro que tens. Mas, volto a dizer, também tens no PS. Não verbalizam, como agora se diz. Mas homofóbicos, machistas, racistas, há um partido organizado nesse sentido, que é o Chega. Mas há homofóbicos, racistas e machistas nos partidos todos. Sim, claro. Se a CDU tiver muitos votos, se a CDU tiver muitos votos, o Miguel Tiago é deputado, que é a pessoa mais transfóbica de Portugal. A coisa é só essa, eu acho que uma coisa é falar da AD, outra coisa é falar da CDU. Sim, penso que a Maria também está aí nesse sentido. Quem está mais próximo de ganhar é quem não está. Os direitos não estão de facto adquiridos. O direito ao aborto, ao casamento gay, o direito à democracia liberal. Nem em França. Tu está adquirido. Tu puseste na Constituição, mas uma coisa que... E bem... Mas tu puseste uma coisa na Constituição, assim como se põe, pode-se tirar. Nenhum direito está adquirido nunca. Tem que sempre que se defender. Tem sempre que se defender. Tem sempre que se defender. Não está adquirido, mas eu reconheço que de facto deve ter sido bastante chato. Chato é um eufemismo de ouvir o Paulo Núncio dizer aquilo depois de tudo o que foi feito em Portugal. Eu ainda não sou mulher, não é? Mas imagino que sim. Para mim foi chato e fez-me pensar se quer votar naquilo e a minha resposta é não. Apesar de, e isso é verdade, segundo o que eu já li da AD, não há de facto nada nesse sentido e eles confirmaram que não. Bom, mas isso é para cenários depois de dia 10. Voltando ao Zé Pedro Silva, falar aqui um bocadinho de facto do que se pode passar ou não, do papel de Marcelo Rebelo de Sousa. E faltam 2 dias. Outra grande ativista para a vida. Sim, exato. Curiosamente, não sei o que é que se vai passar nestes próximos 2 dias. Podemos fazer aqui um exercício de adivinhação. Nós temos para aí uns 25 minutos ainda. Mas fazer um bocadinho... ir a reboque e falar um bocado nessa crispação, se achas que Marcelo vai conseguir controlar essa crispação, porque o mais provável é, de facto, nós temos aqui a falar da importância destas eleições, mas se calhar mais de menos dias estamos outra vez a ir às urnas. Acho que há esse risco. A instabilidade, como é evidente, está à espreita, não é? Isso é um mas bocado... está mais à espreita do que estava antes? Não, está exatamente à espreita como estava, acho eu. Acho que e Marcelo, que tem andado tão caladinho, também, quando voltar a palgar, também vai ter em conta o que é que se vai passar, ou seja, está tudo nas mãos do povo, isso é a democracia pura a funcionar. Mas é que depois deixa de estar no povo e passa a estar em Marcelo, percebes? Eu acho que os blocos são muito claros. Eu acho que há aqui uma hipótese do país ficar perfeitamente governável e mudar completamente. Essa hipótese existe e está em cima da mesa. Acho que, para mim, a hipótese mais confusa, claro que eu agora, depois da manifestação de interesses que fiz, sou faccioso, mas para mim a instabilidade está mais à esquerda. Mas já eras faccioso antes, não, deixa-me perguntar. Tendo em conta que Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua e Paulo Raimundo se entenderam anteriormente, porque é que não sabiam de entender? Entendem-se, mas não mostraram ainda aos eleitores em que pontos é que se entendem. E nós vivemos neste momento, de facto, tempos muito complicados e muito diferentes, até relativamente a 2015. Certamente. Porque há uma diferença entre crises financeiras,
mal ou bem se ultrapassam, e ao FMI e ao BCE, com mais ou menos dificuldades se ultrapassam, e crises que são sociais, e crises que são políticas. Portanto, voltamos à questão da guerra, não é? À questão da guerra na Europa e à hipótese de uma vitória de Trump e do Tratado do Atlântico estar em causa. Portanto, para mim isto é que são questões de instabilidade de uma governação do país. Isso é um direito que eu valorizo. Qual direito? Do Atlântico Norte. O direito a ser protegido por um gajo americano. Pronto. Tu não achas que uma geringonça possa ter... Não é essa a questão. A questão é em que termos, como não há esta transparência que tem existido à direita, de se dizer nós temos, estes são os pontos de acordo, porque é que o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE não disseram já o que é que para eles é indispensável para um acordo, eu fico sem saber. E, portanto, uma vez que os partidos são, os programas são em alguns pontos antagónicos e em pontos muito complicados, isto para mim é uma dúvida. Agora, eu acho que os blocos são claros. Claríssimos. Acho que nunca foram tão... Podemos afirmar com convicção que não vamos sair da NATO. Não, repara... Sim, de repente não me parece que essa seja a prioridade primeira de algum É curioso tu achares... Ficou fora dos acordos de governação de 2015. Como é lógico, há problemas mais importantes para resolver, nomeadamente o da habitação, não é isso. o SNS, a escola pública. Não é isso. Não parece que com a crise que se passa na habitação, na escola e no SNS, que alguém vai dizer, olha, para mim, não assina este papel se não sairmos da NATO. Tu achas que há um risco maior de haver um recuo na questão do aborto quando há um apoio parlamentar de 2/3 a que isso não aconteça, do que numa situação em que, com uma quebra do tratado da NATO, tudo muda. Ou seja, eu não estou a dizer que neste momento o PCP chega lá e diz eu só vos viabilizo o orçamento se vocês saírem da NATO. Isto nunca esteve em questão, não vai estar agora. O problema é que nós estamos perante desafios na Europa que nunca tivemos pela frente. Ninguém vai sair da NATO, como é lógico. Achas que o PS aceita um acordo desses? Mas pode haver a questão de não é de sair da NATO. A NATO pode ter o seu fim à vista. É que são questões... A partir do momento em que há uma saída dos Estados Unidos, a NATO está em questão. Portanto, não tem a ver com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Tem a ver com desafios na política internacional nos próximos meses que podem ser... Porque tu repara, é que não é só a questão de ser contra a NATO. O que é que dizem esses partidos relativamente ao investimento na área militar? Como é que nos defendemos? E com quem? Com quem é que fazemos alianças? Com que países? E será com o Viktor Orban? Ou será com os países de outra ala, de outro eixo? Porque tudo pode mudar. Nós estamos porque o Paulo Raimundo vai assinar o papel. Tu estás a ser irónico, mas eu digo uma coisa. Há riscos pela frente. É o Chega, claro. E era nisso que eu estava a pensar. Ele estava a falar do Chega. Sim. Nós temos desafios pela frente que são, de facto, que... a minha geração também não os viveu. E, portanto, nessa situação, eu gostava de ter mais alguma confiança sobre o que é que uma coligação defende. Mas, enfim... Nós temos pelo menos a experiência do que é que o PS fez e que posições teve nestes últimos anos a nível europeu, não é? Mas o PS vai mudar muito o guião. Mas não, o PS... Até que ele tem falado, falado muito de defesa. Repara uma coisa, não vai mudar muito o guião, mas tu estás a falar em cenários em que para já não havia estes desafios. E depois, as situações são completamente diferentes. Se Pedro Nuno Santos depender de alguns partidos para governar... E no caso de eclodirem de facto estes acontecimentos. Sim, mas António Costa também dependeu e a questão da NATO isso ficou de fora. Mas não estás a perceber, os contextos são completamente diferentes. Aliás, mesmo no contexto atual, não há ainda esse risco. O que toda a gente diz, e dizem os especialistas, é que esse risco está completamente à porta. Porque já há ameaças da Rússia e porque já há ameaças dos Estados Unidos, no caso da eleição, ter um resultado que o Jónia não acredita e oxalá ele tenha razão, mas a minha questão não era só na NATO e agora tenho que acelerar só para acabar. A minha questão não era isso. A minha questão é que os blocos são completamente claros. Há à esquerda, que é PS, Bloco de Esquerda, LIVRE e PCP, há a AD e há o Chega. Eu acho que se não se perceber que desta vez não se pode brincar com os votos, não se pode andar... Eu em tempos votei, há uns anos votei na Iniciativa Liberal, num voto completamente tático. Qual é que era a minha ideia? O resultado estava praticamente decidido. E eu acho que uma voz liberal no Parlamento, se tu me perguntares, mas querias um governo da IEL, são coisas completamente diferentes. Eu votei na Iniciativa Liberal porque achei que era uma voz importante no nosso Parlamento. Muito monotemático. Não é? E, portanto, aqueles 2, 3, 4, 5... votar assim. Aqueles 2, 3, 4, 5... Sem querer que a pessoa mande... Claro. Sim, sem querer que o programa seja totalmente levado a cabo. Esse é o nosso sistema.
Eu, nestas eleições, jamais faria um voto destes. E, aliás, por isso é que eu digo que a iniciativa liberal pode ser perfeitamente atropelada, não é? No caso, um voto útil muito forte à direita, são completamente atropelados. Mas, portanto, desta vez eu acho que não se pode brincar, porque há coisas, tudo isto aqui tivemos a falar, cada um com a sua opinião, há, de facto, ameaças novas. Internamente, como é evidente, a do extremismo do Chega. E no que isso pode representar para a frente. E foi aí que eu tomei a minha decisão. Desta vez não dá para brincar. És o maior fã do Luís Montenegro, quantas vezes aqui eu o critiquei duramente, do CDS. Nunca foste o que criticou mais. Não, mas isso era difícil. Isso era muito difícil. Do maior crítico, e acho que eles vencendo, a vigilância e o escrutínio têm que ser, e nós aqui, eles no Parlamento, a oposição, nós aqui, quem gosta de comentar coisas, tem que estar sempre em cima deles, mas sempre. Eu não estou nem pouco mais ou menos a achar que venha a ver que o país vai mudar e vai ser... Não, eles temos que estar em cima deles, há um grau de confiança que eles têm que conquistar com provas. Agora, acho que... A AD prometeu agora coisas sobre o aborto, prometeu coisas sobre uma linha vermelha que, se não cumprirem, vai ter que ser responsabilizada por isso. Justamente, em termos económicos há não sei quantas, e eu sou favorável à alternância. Foram 8 anos, há pessoas que acham que foram piores, há pessoas que acham que foram melhores. Eu acho que há uma crise tremenda na educação, na saúde, em todos os tais estados de Estado Social. E, portanto, eu acho que é tempo de dar uma oportunidade ao centro-direita e à direita moderada para governar para governar com condições, que é chamado governar em tempos de vacas gordas, e se com isso se conseguir arrumar de vez com o risco do extremismo, era perfeito. Que bloco está mais preparado para estas novas ameaças? João Maria Joné e mais nomes que tenhas? Sousa Alvim, só será mais 2. Só. Em que bloco confias mais? Eu não confio em ninguém. Não confio, como já disse, não confio na sinceridade das posições de Luís Montenegro. Não confio em Pedro Nuno Santos para nada. Não confio no Bloco de Esquerda enquanto partido. Não confio no Partido Comunista enquanto partido. Não confio na Iniciativa Liberal enquanto startup. E não confio no Chega enquanto agremiação de grunhos. Então o que é que sobra? Falta o livre. E o PAN. E o PAN. Ninguém se lembrou do PAN. Atenção. Atenção. No entanto, eu não sei em quem é que vou votar. Não sabe. E também até posso votar em pessoas em quem não confio. Acho que sei em quem é que vou votar, mas não sei. Eu também acho que sei. Estou um bocado como o pai. Eu decidi, mas é uma decisão que até... Eu e o Joné estamos um até bocadinho... Até a ver o boletim de voto. Sim. Nunca se sabe. Eu aposto que convergem numa das hipóteses. Posso partir lá nas duas? Pois, nas duas. Eu acho que convergem nas duas. Posso... E eu há pouca ideia de que não se pode brincar, era para eles os dois. Não há Não, mas... outra pessoa de esquerda para Não, mas olha, mas não, divergimos numa. Posso garantir. Pois. Posso... Tinha essa ideia. Desfiz essa ideia há poucos dias. Vou partir um bocado para uma meta-teoria, que é, até pegando um bocadinho no que a Maria falou, a direita, durante muitos anos, teve emprestado um eleitorado muito retrógrado, muito conservador, que ia sendo domado pelas lideranças que estavam em Lisboa e que eram mais cosmopolitas e, portanto, percebiam melhor as coisas no sentido em que tinham mais contacto com a diferença e acabavam por defraudar um bocadinho as expectativas que esse eleitorado retrógrado se calhar tinha. E durante muito tempo isso foi o caso. Há uma percentagem não insignificante do eleitorado português que tem posições em temas sociais ultra retrógradas. E muitos deles até estão na esquerda, mas não são a maioria. A maioria está, obviamente, na direita. Mas há eleitores do Partido Socialista, ou da CDU, ou do Bloco, ou de quem for, racistas, homofóbicos. Agora, quem vota à esquerda assim vai ao engano, mas vai a um engano muito explícito. Quem votou centro-direita não foi um engano muito explícito, foi uma indefinição. E o que eu acho que se está a assistir um bocadinho por essa Europa fora, e cá assiste-se também, é que essas pessoas defraudadas ficaram tipo, mas também podemos organizar o nosso partido de defender andar para trás com o relógio, tipo, sou contra isto. E se calhar essas pessoas foram radicalizadas pela aldrabice que foi
serem votados como progressistas ou moderadamente progressistas pelas lideranças dos seus partidos moderados. Por isso não me surpreende de voto no Chega, não me surpreende de voto na Frente Nacional, não me surpreende de voto no Vox. Acho que, de facto, há sociedades muito conservadoras em que, de repente, se decretou o progresso. E disse, tipo, pronto, agora toda a gente é feminista, certo, e toda a gente é democrata. Nem toda a gente em Portugal é democrata. E em Portugal essa transição foi talvez muito imediata. Foi muito abrupta, muito rápida. E não houve um esforço, até por acharem que enganar parvos estava bem, não houve um esforço de politização das pessoas, de ir aos sítios e convencer as pessoas, tipo, olha, havia sempre, principalmente no centro-direita, havia, em vez desse esforço de, olha, já pensaste assim, havia sempre a coisa de, mas eu tenho uma posição ambivalente em relação a esse assunto, depois logo vemos. E as pessoas sentem-se defraudadas consistentemente. E isto até me leva um bocadinho a pensar no André Ventura neste tema, porque o André Ventura defraudou o eleitorado dele também. É suposto o partido dele ser contra o aborto. E ele, e parece-me de pessoas que já falam com ele, e eu até conheço algumas, ele tem a ideia de que ele é o tampão moderador daqueles malucos que ele agregou. Mas ele devia já ter aprendido com o próprio PSD que isso não existe. Isso é uma coisa a prazo. E um dia aquilo come-o. Se nós queremos... Há pessoas na política que são motivadas pelas piores razões. Por ódio pelos outros. Por quererem fazer mal aos outros. Essas pessoas. Se nós queremos fazer um partido disso, não será... Mas queremos ao mesmo tempo dizer que somos quem o controla, não demorará muito até o partido nos consumir a nós também. Portanto... Isto leva-me a pensar um bocadinho nisto, porque o Parlamento que sair destas eleições, por ter muitos partidos novos, provavelmente vai refletir melhor Portugal e as opiniões, se calhar, indigestas que muitos portugueses têm, do que os parlamentos que existiram até agora. E não achas com isso tudo que, de facto, está na altura de uma alternância no poder e da AD governar? Não sei, lá está, porque não sei se terá efeito este tampão. Continuar a dizer, tipo, não, mas a direita na verdade não é isso, é isto. Eu não sei quantos eleitores destes 30 e tal % de cada pode ter, quantos deles é que não serão pessoas que coincidem totalmente programaticamente com o Chega, mas querem que a direita vá para o governo. E quantas dessas pessoas é que não serão defraudadas por mais um momento de governação ao centro, que é o que a direita faz, que é o que a esquerda também faz, e a Maria também se queixa da esquerda ser defraudada pelo PS. Porque a verdade, no fim do dia, é que as eleições internas dos países, e isso é até ao dia, como há uma direção europeia mais ou menos definida, são sempre mais ou menos no mesmo sentido, seja o PS ou o PSD. E só no dia em que as pessoas se fartarem disso e da inconsequência das suas eleições nacionais, porque não percebem o processo europeu e a importância que elas têm no processo europeu, só no dia em que as pessoas se fartarem e disserem, então... Ninguém nunca faz o que eu digo, ninguém nunca faz o que combina comigo, e que se começar a mandar, como já aconteceu em Itália, já acontece na Hungria, já acontece na data de se começar a mandar para a Europa governos de extrema-direita, que é o que está crescente e não a extrema-esquerda, governos de extrema-direita que vão lá e transformam o projeto europeu, em vez de um projeto centrista, de consenso entre centro-esquerda e centro-direita, transformam num projeto nacionalista de extrema-direita. Não sei se alguém vai acordar, e se calhar... Eu gostava que se tivesse falado mais disto, da Europa, do que é que, de onde é que nós vamos, o que é que, quando tu votas numas legislativas, a coisa mais importante que estás a eleger é o teu representante no Conselho Europeu, porque é que ninguém pergunta a um candidato o que é que vai lá fazer? Vai votar com quem? É o que o Zé Pedro Silva estava a dizer. Vai estar em que bloco? Vai estar como o António Costa a ser relações públicas do Conselho Europeu, amigo do Orban e do Pedro Sánchez, é tudo igual desde que votem em mim? Ou vai ser uma pessoa com uma voz clara a favor dos interesses de Portugal neste ou naquele sentido, tem um projeto europeu? O Passos Coelho, pronto, tem a fama que tem, mas o Passos Coelho, quando havia coisas que interessavam a Portugal, vetava tudo o que passava em Conselho Europeu até o ouvirem. Nunca o António Costa faria uma coisa dessas, porque não lhe interessa. Quando o António Costa agora vem, nota final disso, no sábado dizer como é que querem ser convidados, mas ninguém os convida para os cargos europeus. Se calhar é porque os líderes do PSD em conselhos europeus tiveram um bocadinho mais de tomates do que os últimos primeiros-ministros do PS, que foram sempre para lá fazer campanha para cargos internacionais.
E se calhar nesse sentido fazia falta um bocadinho de alternância. Não sei se o Luís Montenegro é a pessoa para protagonizar isso, mas se calhar nesse Vamos sentido descobrir. fazia falta. Maria, terminamos contigo. Eu acho e tenho achado que André Ventura na última semana se tem mostrado bastante desnorteado e um pouco desesperado. Voltou muito mais à rua, mudou a estrutura da sua campanha. Eu acho que ele deve ter percebido exatamente que aquele crescimento exponencial que ele esperava não está a acontecer. Disfunção erétil. Sim, sim, exato. Obrigado. Não há outra palavra. Não. Disfunção Ok. erétil não é... É. Pois. Pronto, acho que André Ventura tem mostrado algum desespero e acho que isto foi um bom exemplo disso, porque André Ventura dá uma entrevista e largam os nomes, alguns que já disseram que não falam com ele desde que ele era militante do PSD. Interessante o Ângelo Correia lembrar-se que não fala com o André Ventura desde 2009. Ele deve ter ido a um registro. Pôs na agenda. qualquer. Última vez que falei com o André Ventura. Tipo, de uma mensagem do e-mail que tocou, ele deve ter ido ver, tipo, não falo com Só este para gajo. garantir que eu não falo com este gajo há 16 Estão anos. aqui os prints do WhatsApp. Já vi o WhatsApp. André Ventura, nós passamos o tempo todo a dizer que ele é um mentiroso e que não se pode acreditar no que ele diz, e agora de repente todos acreditamos no que ele está a dizer. Os órgãos de comunicação social dão um destaque enorme, sem contraditório, a uma opinião dele, não é? Que ele não foi... Aquela notícia foi dada sem ser contestada. Isso eu acho perigoso e errado. Se eu confio no PSD e na AD que não farão mesmo um acordo, eu já disse aqui que tenho que confiar. Uma vez perguntaste-me se eu confiava, eu tenho que confiar. É o que Luís Montenegro diz, é o que outras figuras da AD dizem, portanto, eu quero acreditar que isso será verdade e que efetivamente não haverá um acordo com o Chega. E eu acho que Montenegro, ao ter dito isso, terá encurralado um bocadinho André Ventura, porque de repente as pessoas que votavam no Chega por uma questão de protesto, mas que na verdade querem mesmo é uma mudança de políticas e de força política a governar, de repente percebem que o seu voto no Chega pode ser um voto desperdiçado. E talvez, por as sondagens darem valores tão aproximados, que as pessoas também possam estar a perceber, espera aí, se calhar é melhor não votar no Chega, é melhor votar na AD, que é mais seguro, porque há quem quer efetivamente uma mudança. O voto de protesto também, a AD também certamente apanhará voto de protesto contra o PS. Por outro lado, acho que outra coisa que pode ter passado pela cabeça de André Ventura é que, dizendo uma coisa destas, poderá tirar votos à AD de centro que passarão para o PS com o tal perigo de eventual acordo, e André Ventura terá também percebido que é muito mais fácil e muito melhor para ele fazer oposição a um governo do PS do que a um governo com muitos membros do partido de onde ele vem, que ele conhece há muito tempo e que o conhecem há muito tempo. Portanto, eu não desvalorizo nenhuma destas hipóteses. Se ele terá tentado tirar votos à AD ou tirar votos ao próprio PS. Muito bem. E nós, para que fique claro, nós estamos a dizer que André Ventura sofre de disfunção erétil. Ok? Não estamos. Não falas por toda a gente. Não estamos. Este programa não está a dizer que André Ventura sofre de disfunção erétil. Vamos então mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... Vamos então mandar as pessoas a um sítio. Zé Pedro Silva. Olha, Cara, foi essa? Começas Foi quase por mim. desilusão. Foi mesmo quase de nojo. Ele não queria ser o primeiro. Pois Não, porque precisava de mais um. Então eu pôr, Johnny. Não. Ok, eu vou. Pronto, Posso já ir eu me também, passa- se quiserem. O que é que eu recomendo às pessoas? Eu esta semana vou a um concerto, mas está esgotado. Portanto, não posso recomendar para ele às pessoas. Vai dar Slow J. Vou. Pô, há Que é esta sempre- sexta-feira. Slow Quinta e J. sexta. Há Quinta e sempre sexta. bilhetes no mercado negro, portanto pode Sim, ser. podem ir bilhetes de mercado negro, podem só ouvir os álbuns. O último álbum. Não é o melhor álbum, mas está sólido. Ok. O que é que foi? É um grande álbum. É um bom álbum. Qual é que é o teu preferido? O outro. O próximo. Eu vou dizer o Próximo. próximo. Eu, como não conheço, eu vou dizer o próximo é o melhor. Vá, nós temos que andar. Depois dizes para a próxima Não sou semana. Rápido. capaz de escolher. Mas Ritmo. eu vou mandar as pessoas ao Atlético Académico às 3 da tarde, na tapadinha de domingo. O que é que eu tenho mais para recomendar às pessoas? Acho que é isso. Não sei se tem. Não queres contar aqui o episódio que tivemos lá em baixo?
Isso é mandar as pessoas a algum sítio. Então é só, eu acho que podes mandar um abraço. Vou mandar um abraço a esse senhor, mas eu acho que esse senhor que falou comigo Ele lá não, em baixo, talvez não veja o dia de reflexão, pode ver as calhar tuas só me vê intervenções na na SIC. televisão. Parece-me que sim. Mas Não sabemos. O pai vai achar que as pessoas me abordam na rua porque me veem no dia de reflexão. Exato. Que é normal. A mim já me aconteceu, especialmente de Paredes de Cor. É o melhor festival para este podcast. Claro, isso. No Lux também, qualquer coisinha de internet. Lux, Paredes de Cor, são aqueles sítios em que as pessoas da internet estão normalmente alcoolizadas ou sob o efeito de drogas e portanto vão ter contigo. Eu já vi a tua cara. Penso que nunca ninguém me ofendeu tanto a dizer que eu sou uma pessoa da internet. Tu és uma pessoa da internet, lamento. Enfim. Fazes vlogs. Sim, é verdade. Pá, fiz 5, nunca tinha feito. Fazes vlogs, és uma pessoa da internet. Termina o teu mandar. Queres que eu dê um abraço ao senhor do CTT que há bocado parou a moto dele e nem entregou carta nenhuma a ninguém, parou só a moto dele para me cumprimentar e seguiu a vida dele. E estes senhores acharam muito espetacular. Isso aconteceu? Aconteceu. É o que dá, chegas atrasado. Maria, vais mandar as pessoas Já onde? expliquei que vou mandar as pessoas às manifestações do Dia da Mulher na sexta-feira. Estava aqui a tentar abrir a imagem que diz todos os locais e se me derem um segundo eu Onde é que as pessoas podem ver esses locais todos? Em que página? Exatamente, estou a tentar descobrir tudo isso. Estou a tentar dar-te mais tempo para veres. Não está a ser fácil. E vamos descobrir agora, notícia de última hora, Maria vai dizer onde é que são as manifestações. Não queres... no é Dia melhor da Mulher. seguir, não é? Sim. É. Vão ver várias no país inteiro. Sim. Informem-se, por amor de Deus. Podem fazer em qualquer lado, até à varanda, como era no tempo da pandemia, não é? Quer dizer, acho que não tem que ser a um sítio, uma celebração nacional. mas há pessoas que se juntam, para encher as ruas a propósito deste dia. Depois os automóveis não passam. Sim, é verdade. E quero mandar as pessoas juntarem-se a esses grupos e quero também mandar as pessoas votar. Votem. Olha, bem lembrado, estás a ver, domingo. não é? Votem em consciência, votem em quem Eu não mando as acreditam. pessoas votar, as pessoas façam o que entendem. Exato. Sim, também não me mandas ao Conselho de Saúde de também só vão se quiserem. Quando eu digo para irem aos Não, nesse caso era uma ninguém ordem. vai. Não, era uma ordem. Nesse caso era uma É sempre ordem. uma ordem. Ele não há lugares, senão ele dizia, tens que ir. Ninguém cumpre na tapadinha, mas é uma ordem também. Pronto, isto não é uma ordem, é só um conselho. Votem, façam a vossa Reflitam. voz ser ouvida e votem em consciência e não votem em fascistas. Eu reforço esse apelo e também o meu mandar eu reforço, não tem acento. Vou mandar as vai pessoas até onde? Ao PAN? sim, vai até ao PAN. Aos vários. Ou chega ao Eu livro. já fico É feliz, mesmo livre. eu já fico feliz se não votarem no Chega, pronto. Ok. Não, votem se estão assim, não votem na Elsa. Eu vou mandar as pessoas. Maria Escaja diz para Ai, votarem eu na vou- IEL. Não, eu digo, quem quer votar no Chega é melhor votar na IEL, é menos mau, é menos fascista. Mas estás a ver o tique, é porque se for na AD, prejudica-os porque há uma vitória. Na IEL, dispersa. Espera. Não, todos. Há sempre um... Não é isso que eu estou a dizer. Quem quer votar na AD vai votar na AD. Quem quer votar no Chega podias ter dito, até mais estratégico era dizer voto no Nós Cidadãos. E, pá, No ADN. Vou mandar as pessoas. Não votem no Chega, é só Ai, isso. o meu. Olha o homem. É preciso um moderador. Para moderar o moderador. Vou mandar as pessoas aos filmes do António Pedro Vasconcelos, que morreu hoje. Pois é. Um dos últimos, aliás, talvez o último dos realizadores vivos do cinema novo português, fez filmes como Callgirl, O Lugar do Morto, Imortais, Jaime. Era um grande benfiquista, era um homem de esquerda, mais ligado ao PS, polémico, controverso. esteve Amém, sempre- benfiquistas de esquerda. É verdade. E agora estava a mostrar-vos uma grande pega que ele teve com o Rui Moreira num dos programas de debate televisivo que, entretanto, terminaram. E disse há pouco tempo numa entrevista ao Observador que o cinema português é neste momento irrelevante, o que dá sempre para pensar, tendo em conta que, e de facto foi um homem mesmo muito controverso, há realizadores que o detestavam, outros que o adoravam, mas ele tinha uma ideia que eu aprecio, que é de trabalhar para o público e de fazer filmes para o público, uns melhores, outros piores, e por isso é sempre um bocadinho triste quando estas pessoas nos deixam, mas deixa vários filmes, alguns estão no YouTube, não deviam estar, mas olha, estão no YouTube de facto, outros poderão ser mostrados, por exemplo, na Cinemateca, na RTP, e podem comprar os DVDs ou eventualmente encontrar alguns nas plataformas que eu acredito que estejam, principalmente na HBO, que patrocina muitos filmes portugueses. Está feito então o meu mandar. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde?
Eu mandei há dias à biografia do Francisco Lucas Pires, o Príncipe da Democracia, do Nuno Gonçalo Poças, e agora posso voltar a mandar com a informação de que já está à venda, que é sempre útil. E ler um bocadinho sobre este homem, enquanto muita gente tem que se decidir o que fazer no domingo, pode ser de facto muito proveitoso. E por isso, mesmo que não se consiga ler tudo, Lucas Pires é um homem mesmo muito inspirador. Eu a biografia, como é evidente, ainda não a li, mas conhecemos também bem o autor e portanto sabemos que há de ter uma qualidade que honrará Lucas Pires e como digo, nesta altura é muito útil. E depois, eu esqueci-me na semana passada, e com muita pena porque isto teria sido mais útil durante estas semanas, estes dias, mas enviaram-nos uma mensagem pelo Instagram, 3 jovens, penso que todos imigrados, que têm um projeto que é o quorum-político.pt, e onde está eles dizem que é mais do que um quiz, e é mesmo, político, daqueles onde vamos ver em quem é que devemos votar, ou tudo isso, mas mesmo comparando com os dos jornais e tudo isso, foi o mais engraçado, porque estamos na posição de um deputado e, portanto, mesmo em relação a leis que foram mesmo a votos, podemos fazer a votação a favor, a abstenção ou contra. É muito giro, está muito bem feito, eles são da área da engenharia. E também tem no Twitter uma página que é o Sem Politiquices, e pareceram de facto pessoas completamente apartidárias neste sentido, cada um ter as suas convicções, mas já acho que o trabalho está, e eu como gosto sempre, porque estes trabalhos independentes que não estão ligados a nada, a nenhum órgão maior, têm sempre muita dificuldade, não é, em crescer, e por isso eu gostei muito do que eles nos enviaram. E portanto recomendo que se dê uma vista de olhos ao Sem Politiquices e ao quorum-político.pt. E podem ler esse livro como fazia um professor meu de tradição de grandes livros, que era ler livros todo nu. Pode ser um bom plano para sábado, de dia de reflexão. É verdade, ele disse isto durante uma aula. Estava a lembrar-me, Deixa-me só dizer uma coisa. Tentaste alguma vez? Uma universidade espetacular. Nunca fiz isso. Nunca experimentaste? Não, nunca experimentei. Mas quem sabe, no próximo dia de reflexão, não este, mas eu ia dizer o verdadeiro, mas não, este é que é o verdadeiro. Nós voltamos para a semana já com um novo governo, não sei. Não, governo não, mas com um novo partido ou não, vamos ver quem é que ganha. Só dizer que reforçar. Que agora ninguém ganha. Agora ninguém ganhava. Exato. Pode acontecer. O Marcelo nem acreditava. Nem mais. E agora o que é que eu vou fazer? Vamos prever um empate, pronto, e fazer um apelo ao voto. Eu sei que o Joné não quer fazer, mas eu também faço. De vez em quando temos um bocadinho a democracia nas nossas mãos, por isso é bom. Isso acho que é importante. Eu acho que é um momento relativamente emocionante ir votar. E já que vamos fazer. E também podemos dizer que 25 de Abril vai fazer anos, acho que também podemos. Não falámos, importante. Como não falámos no assunto, também podemos dizer que se pode perfeitamente confiar no sistema eleitoral que ficou aí agora recentemente em dúvida. Sim, isso é verdade. Eu nem queria falar nisso porque... Eu vinha preparada com o site da CNE. Por acaso dizemos este assunto. Confiar. Vão à praia, vão à bola, façam o amor e depois vão votar. Está bem? Adeus, hoje estamos em todas as plataformas, ou antes, ou durante, se quiserem. Também pode ser durante, desde que não furem o voto. Adeus. Digam adeus às pessoas. Está bem? Furem o voto, nem boletim o homem se lembra. Mandem as pessoas votarem, um beijinho. Saudinha da boa, está bem? Votar. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamos